Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Vamos aproveitar a oportunidade. Oportunidade esta que é sempre única, né? Porque domingo que vem já é outra oportunidade. Então a de hoje é só de hoje. Então vamos aproveitar, vamos buscar nessa doutrina de renovação as bases para nos posicionarmos de forma segura neste planeta que está tão conturbado, tão cheio de problemas, mas que é a nossa escola. É a escola das nossas almas e é aqui que nós temos que aproveitar a nossa estadia, né? Hoje nós vamos ter o nosso irmão Clébio Washington com a palestra. E vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, para passarmos a palavra a ele. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, em assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês o Clébio, nessa entrada aí de... Boa noite a todos. O tema escolhido hoje foi Universos Desconhecidos. Eu estava lendo um trecho da Gênesis e isso me chamou a atenção. Porque já na época que o Kardec estava escrevendo os livros, esse tema, né, os espíritos já falavam em universos. Hoje é que isso está mais propagado, porque tem telescópios de última geração já vasculhando aí as galáxias para inclusive saber se existe, né, cientificamente vida em outros planetas. A gente, né, nós como espíritas, a gente tem certeza que existem espíritos espalhados pelo universo, pelos universos inteiros. E aí eu recebi esse videozinho há um tempo atrás. É uma animação de 2012, feito pela Europa Technologies. E muito interessante. Vai ilustrar um pouquinho o que eu vou falar aqui. E para fazer uma pequena... Vou usar até uma palavra pomposa que meu avô adorava usar, que é vou fazer um preâmbulo. Os mais antiguinhos já sabem o que isso significa. Preâmbulo nada mais é do que uma pequena introdução. Então eu vou fazer uma pequena introdução antes de passar esse videozinho aí. É um pequeno parágrafo de um capítulo, do capítulo 6 da Gênese, que fala da uranografia geral, que diz o seguinte: depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças, em direção à fonte escondida da qual emanaram os mundos, como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerra os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Aqui eles citam universos em vários trechos de algumas obras da codificação. Os universos se desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é mãe fecunda, a matéria cósmica primitiva, e primacial de todas as coisas. E o que é mais, a geratriz eterna, ela cria eternamente. Ela não desapareceu, essa substância de onde provém as esferas siderais, e não está morto este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. Até em alguns momentos, essas citações são de Galileu, e até em alguns momentos são citações assim bem poéticas,
a gente sente um pouco de poesia por trás das citações de Galileu. Então agora eu vou iniciar o videozinho, que ele vai, em princípio, falar desse universo clássico, o tradicional, o macro-universo. Está partindo de um ponto do oeste dos Estados Unidos, que vai mostrando, eu acredito que alguns de vocês já até conheçam essa animação, mas ela é bem interessante para o assunto em questão. E ela vai se distanciando de uma forma que vai mostrando, né, em princípio, é como se o telescópio tivesse, né, o olho da menina tivesse no telescópio e está avançando para dentro do universo. Agora aqui está falando dos planetas sólidos, agora dos planetas gasosos, e já vai se distanciando um pouquinho, está ali em 100 bilhões de quilômetros, 1 trilhão de quilômetros, agora já está num ano-luz. Detalhe para esse, vou só dar uma paradinha para explicar esse ano-luz. A velocidade da luz, para vocês terem uma ideia, o Sol, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar para a gente aqui. Quando acontece uma explosão solar, os raios dessa explosão vão demorar 8 minutos para chegarem até nós aqui. E essa velocidade é de 300. Eu vou dar um tempinho para vocês irem assimilando, vou falar bem devagar. É de 300 mil quilômetros por segundo. Aqui já estamos em 1 ano-luz. É só fazer uma continha rápida aí desses 300 mil quilômetros por segundo, quanto que já dá. E a gente vai avançar mais um pouquinho. Aqui agora ainda está na nossa galáxia. Está falando das nuvens, agora está chegando, está saindo da galáxia com os braços espirais, e vai adiantar um pouco mais. Agora vai mostrando a teia, né? Eles chamam isso de teia cósmica, até chegar a esse ponto aí, que aí parou. São 10 bilhões de anos-luz. É só fazer aquela continha rápida de novo, que a gente já está perdido, né? Não tem nem como pensar mais. Então, essa ilustração é para mostrar essa grandiosidade. Isso aqui é o que o telescópio do momento mais avançado conseguiu chegar. Ele conseguiu vasculhar até 10 bilhões de anos-luz nessa caminhada aí. E agora a gente vai retornar, né, fazer o caminho inverso até o olho daquela pessoinha que estava lá, deitada lá. E aí eu vou mergulhar num outro universo. Eu falei do primeiro universo. Já que são universos desconhecidos, o tema que eu escolhi, agora vai avançar até o olho dela. Aí, agora o mais interessante disso aqui, que ela está olhando, é como se ela estivesse olhando num telescópio numa posição. Se mudar 15 graus, 20 graus, até 180 graus, já mudou o panorama todinho do universo. Aquilo tudo que a gente viu de 10 bilhões de anos-luz, já vai acontecer numa outra direção. São novos planetas, novas galáxias. Quando chegou naquele ponto ali dos 10 bilhões, cada pontinho daquele é uma galáxia que está espalhada no universo. Que ela forma ali naquele ponto, eles falaram que é o universo plano. Você não consegue distinguir. E quando começou a voltar, aí a gente começa a ver que que tem uma espécie de uma teia, até voltar a esse ponto aqui. Mas agora a gente vai mergulhar. A gente estava no macro,
Agora a gente vai mergulhar no micro-universo. Vai entrar na pupila, na retina, vai pegar um vaso sanguíneo ali com glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Vocês estão conseguindo ver bem, né? E agora já está caminhando para o DNA, que aí vai aparecer aquela espiral colorida, né, famosa, que a gente conhece. E agora vai entrar, vai pegar um átomo de oxigênio. Isso aqui é o que eles, antes do átomo de oxigênio, ele está vindo lá. Eles chamam de vazio atômico. E os espíritos disseram que não existe nada, né? Não existe esse vazio. Tudo é preenchido por alguma coisa. Então é porque ainda a ciência não conseguiu distinguir, detectar coisas que preencham esse vazio, mas que existe coisas ali, existe. Mas vamos ao que o vídeo se propõe. Ele agora vai entrar já entrou num átomo de carbono e chegou nesse ponto aí. Se vocês perceberam ali, ó, que é atualmente a menor parte que se conseguiu detectar na ciência. Agora a gente falou do macro, chegou a 10 bilhões de anos-luz, e agora a gente está aí numa medida que eu nem sei falar. É o fetômetro. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Mas o que interessa para a gente é que antes, desde a Grécia Antiga, tinha-se a ideia já dos átomos, que as coisas eram constituídas por átomos. E até início do século XX tinha essa ideia de que o átomo era indivisível, era o último pedaço, o micro pedaço, vamos botar assim. E aí com as pesquisas, aí por volta da década de 50, o Higgs, que é um cientista inglês, ele propôs uma teoria de que existiam os bósons, que são, na verdade, que eles deram o nome de quarks, que é a menor partícula dentro de um elétron. Que foi quando eles fizeram aquele projeto nas montanhas da Suíça, que construíram o LHC, que é o Large Hadron Collider, né, um colidor de hadrons, que descobriu que se chegaram a essa conclusão, que falaram que era partícula de Deus e tudo mais. Mas basicamente tudo no universo, nosso corpo, tudo que nos cerca, é constituído disso aqui, de quarks. E o quark, ele tem sempre esses três elementos aí. Eu até peguei uma colinha que diz o seguinte: até um tempo atrás se acreditava que a matéria era composta principalmente por prótons, nêutrons e elétrons. Mas com estudos mais recentes sobre as radiações nucleares e de choques entre partículas, revelaram diversos novos componentes da matéria. A massa de um elétron é bem inferior às massas de prótons e dos nêutrons. E foi exatamente este fator que fez com que os estudiosos suspeitassem que essas partículas nucleares fossem compostas por outras. A partir de diversas análises, foi sugerido que o núcleo seria composto por quarks, que são esses amiguinhos aí. E isso aqui são partículas de luz. Isso significa que quando disseram lá para trás, Jesus e tantos outros disseram que nós éramos a luz do mundo, eles sabiam o que estava falando, né? E que a gente vibra. Esses quarks, eles vibram, eles são influenciáveis. Então, a gente ainda não reconhece isso, não é capaz de entender muito bem isso, porque a gente está vibrando a gente está numa outra sintonia, no físico, né, no bruto. A gente ainda é muito bruto, muito físico. Então vai chegar o ponto que a gente hoje é pura energia. E a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ser energia pura. Inclusive, tem um filme muito interessante, se vocês tiverem oportunidade, procure. Locadora hoje, acho que está em desuso, né? Caiu, está fora de moda. Mas internet, procurem, o título do filme é esse, Energia Pura.
vocês vão entender do que eu estou falando, e ilustra bem isso aqui. Mas agora a gente vai retornar, e eu falei aqui do segundo universo. A intenção é falar de 4, e a hora está indo lá. E eu não posso deixar meu parceiro ali esperando. Mas eu já falei do macro, do micro, e agora vou passar uma... Aí volta a face sorridente de Luiz. Vou falar desse universo aqui, que é a nossa casinha, e que, com certeza, é um universo. Os que estudam mais aqui dentro, que detêm conhecimento, conhecem de 5 a 8%. O resto, os 95%, 92%, estão aí ainda para serem tocados, chegar perto deles, conhecê-los. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui. Quer vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, quer desçam até a violeta dos prados, quer mergulhem sob as profundezas do oceano, em tudo e por toda parte, a vez de ler esta verdade universal. A natureza todo-poderosa age segundo os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una, e em sua harmonia geral, porém múltipla em suas produções. Quer dizer, existe uma lei eterna, uma matéria primitiva, então ela é igual em qualquer parte dos universos, vamos botar assim. Mas o resultado das interações que são feitas, isso é uma multiplicidade impensável ainda para a gente nesse estágio. Ela se compraz num sol, se satisfaz, fica à vontade num sol, assim como numa gota d'água. Ela povoa com seres viventes um mundo imenso com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado pela borboleta de outono. Então, é aquilo que eu falei, é uma natureza prodigiosa, que usa da sua lei com o mesmo peso, como disseram aqui, para uma coisa grandiosa, como para uma coisa, para a gente, tão mínima, tão pequena. E esse universo aqui, que é a nossa casa, que a gente conhece aí, com muita boa vontade, aí, de 5 a 8%, ele é composto basicamente de biomas, que podem ser divididos em aquáticos e terrestres. O que são biomas? Que são compostos por ecossistemas. E aí agora, o que são ecossistemas? Eu fui pegar a colinha. São um conjunto de características físicas, químicas e biológicas que influenciam a vida no planeta. E esses ecossistemas podem ser não vivos, como água, gases atmosféricos, sais minerais e a radiação solar. E a parte viva, que seriam as plantas, os animais, micro-organismos, que interagem ou se relacionam entre si, formando um sistema estável. Então, esse nosso universo aqui, que é tão pouco conhecido, ele é composto basicamente por esses dois biomas, o aquático e o terrestre. E eu estou aqui enchendo vocês com esses 3 universos que eu já falei, para falar do principal. E, na verdade, agora tem o universo espiritual, o universo espírita. Esse, então, que a gente não faz a menor ideia. Ainda tem os que têm a capacidade de ver, ou de sentir, ou de ouvir, os nossos irmãos que estão na espiritualidade, esses ainda têm uma noção. Mas a gente está muito aquém do que a gente precisa estar para chegar ali, né, se encaminhando para Jesus, vamos botar assim. Né, em algum dia a gente chegar a esse ponto, da gente ser um Jesus num canto qualquer aí do universo.
como eu estou fazendo uma introdução, então eu vou dar só uma palhinha desse universo espiritual. Isso tudo que eu estou falando está na Gênesis, tirando essas colinhas que eu tirei de vídeos da internet, o resto é tudo aqui da codificação. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis do mais alto valor. É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens, sem exceção. Com sua generalização, este conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução esta, tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se acha circunscrita a um povo, a uma casta, mas atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Então, o mundo espiritual, ele é, na verdade, o que vai abranger todos esses três universos que eu falei, que são, na verdade, o universo. Quando isso começa a abrir, começa a desdobrar, que a gente vê que os espíritos têm ordens, têm graus de pureza, a gente vê que isso vai se desdobrando de uma tal forma que a gente fica atônito. Puxa, quando será? Mas, como a inteligência suprema não tem reloginho, não fica lá com o dedinho tamborilhando, como é que é, gente? Vamos aí. Né? Cada um a seu tempo, cada um a sua hora, adquirindo conhecimento, para que no momento certo possa dar o passo seguinte para galgar aí, degraus maiores na escala evolutiva. Eu vou já partir para a conclusão, que falta 5 minutos. Então a conclusão é o seguinte, está no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas. É uma dissertação de Vicente de Paulo, dito lá como santo da igreja. Eu estou falando Vicente de Paulo porque não é implicância não, é porque não está aqui mesmo. Kardec botou só Vicente de Paulo, mas lá na igreja ele é conhecido como São, aquele títulozinho que deram a ele lá. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão pouco ainda se conhece, são como 2 pratos de uma balança perpétua. Tem sempre uma carga de eu esqueci a palavra aqui agora, de poesia. Lá no início eu lembrei. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões fizeram de tal maneira pender o prato do mal para elevar o do bem, que temos visto o mal reinar soberano sobre a terra. Através dos séculos, é sempre a mesma lamentação que sai da boca do homem. E a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há mesmo os que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que fere a necessidade, o ouro que brilha junto à lama. Todos os contrastes, os mais chocantes que deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem a falta? Eis o que é necessário, procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, a gente o encontra. Pois bem, malgrado essa dominação do mal sobre o bem, pelas vossas próprias faltas, porque não vedes o resto seguir direito à linha traçada por Deus? Vede as estações se desarranjarem? O calor e o frio se chocarem inconsideravelmente?
a luz do sol esquecesse de clarear a terra, vede cessarem os 1000 milagres perpétuos que se produzem aos nossos olhos, desde a germinação da erva até o nascimento da criança, homem futuro. Mas se tudo vai bem ao lado de Deus, tudo vai mal ao lado do homem. Qual é o remédio para isso? É bem simples: aproximar-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada, cujas marcas se percebem com os olhos da fé e da consciência. Então, meus caros, tem duas notícias, uma excelente e a outra péssima. Eu vou começar pela excelente para não desanimar vocês, que eu já vi que as carinhas de vocês ficaram assim meia, né, quando eu falei das duas notícias. Mas a excelente notícia é que nós vamos absorver o conhecimento e a gente vai sair daqui para momentos melhores, mundos melhores. E a péssima notícia é que a gente só vai sair daqui quando absorver todo o conhecimento do planetinha. A gente só é dispensado da escola, só ganha o diploma, só faz a prova final quando absorveu todo o conhecimento da escola. Então, a gente vai ficar batendo nessa tecla, apagar a luzinha na hora de fazer a prece, botar o nome no caderninho, vir aqui tomar água fluidificada, não vai resolver. Ajuda, é um paliativo. É aqui que a gente vai colocar energia nas nossas baterias para a gente enfrentar o nosso dia a dia, que não é fácil. Cada um aqui sabe dos seus percalços. A gente só vai sair daqui quando a gente arregaçar as mangas e entender que a gente tem que mergulhar de cabeça mesmo, de cabeça, não é nem pular em pé, não. É mergulhar de cabeça no conhecimento dessa fortuna, dessa coisa maravilhosa que Kardec deixou para a gente. Né? Eu falo isso, Deide fala isso, e todos os palestrantes, né? Com certeza o nosso amigo vai falar de lei de progresso hoje aqui, ele vai tocar nisso, que é para mim a principal lei. É a lei que ele vai falar aqui, a lei de progresso. A gente só está aqui para progredir, a gente não está aqui a passeio, né? A gente não está aqui para ter coisas boas, né? Eu até me emociono em falar isso. A gente está aqui para lutar mesmo, não para sofrer. Quem quer sofrer, aí é outra história. Os sofredores, aí já tem os sofredores de plantão. Mas a gente está aqui para aprender e para ir para frente, né? E só tem um jeito, é realmente mergulhar ali nas obras da codificação. Muito obrigado pela atenção de todos e desculpe aí pela emoção. Passar para o Washington para dar sequência aí ao estudo. Vou ficar aqui mesmo que você vai botar lá também, né? Talvez não... Foi? Boa noite a todos. Com muita paz estamos aqui novamente para refletirmos e ao mesmo tempo nos equilibrarmos através de informações e entendimentos que nos tornem cada vez mais senhores de si e compreendendo melhor tudo que está ao nosso entorno, à nossa volta. Uma viagem começa com milhares de quilômetros. E nesse caminho, o principal primordial é darmos o primeiro passo, ou nos predispormos em direção ao objetivo, aonde queremos chegar. Não só com o pensamento, mas também com o corpo, com a alma, indo junto nesse caminho. Mas muitas das vezes sentimos muita dificuldade pela nossa ignorância, ou pela nossa preguiça, pela nossa falta de tempo, ou então pelo medo do que encontrar adiante, o que encontrar nesse caminho. Mas à medida que nós começamos a caminhar, nós começamos a perceber que, saindo dessa inércia, tão difícil sair da inércia, começamos a caminhar, percebemos que não é tão árduo esse caminho, que não é tão diferente do que imaginávamos. E que começamos a ter vivências, sensações, contatos com os outros, contato conosco mesmo, com nossos medos, com as nossas aflições, nesse caminho. Nos sentimos maravilhados. E começamos a observar que 3 questões são primordiais nesse caminho que nós aprendemos como dica. Primeiro, não exigimos de nós a perfeição para estar no caminho, para pôr-se a caminhar. Segundo, temos que planejar um roteiro.
E planejar um roteiro é nós utilizarmos a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso sentido, o nosso tato, para saber o que nós queremos, o que nós desejamos, que objetivos queremos alcançar em nossa existência, em nossa vida, o nosso propósito. Então temos que planejar o roteiro, ter esse roteiro firme e forte. E segundo, desejar seguir esse caminho. Está desejando caminhar, sentir a emoção. Está ali, não só de mente, mas de coração, seguindo o caminho, porque ele dá um sentido, tem uma razão de ser. E mesmo que ao chegar em nosso objetivo, observamos que não conseguimos atingir o que nós almejávamos lá no início, que não foi o esperado, mas passamos por várias experiências, várias vivências. Essas vivências, essas experiências nos servirão. Nos servirão como forma de entender, de compreender, como experiência, para quando tentarmos novamente, não cairmos ou não falsearmos nosso roteiro, nosso planejamento, na nossa busca, porque nós acumulamos experiência nesse caminho. Por isso que dá o nosso sentido, nosso ser, a nossa capacidade de inteligência. E o tema de hoje, que é no Livro dos Espíritos, é no terceiro livro, que tem lá as leis morais, né, que são 10 leis morais, as quais nós vamos hoje trabalhar nelas. São lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. No terceiro livro, nas obras básicas, Livro dos Espíritos, está lá todas essas leis. Para quê? Para nos servir como guia, como instrumento e como um entendimento que nós devemos ter de que a justiça divina, o amor do Criador, nos dá, nos impele a sair da inércia, a desenvolver, a nos aprimorar, a caminharmos por esse caminho, que é o quê? O caminho da perfeição de cada um de nós. E nesse trabalho, nós temos que seguir com afinco, com firmeza, com determinação. Para quê? Para atingir o nosso objetivo. E para isso tem o progresso. O nosso tema de hoje, o progresso. Quando nós pensamos em progresso, vem vários adjetivos: evolução, aprimoramento, né, melhoria, ampliar os recursos, ampliar os bens, né, ser mais aquinhado, ser mais rico, mais fértil, ser mais inteligente, mais capaz. Progresso. Progresso é isso. Maior amplitude, maior espaço de cobertura, de ampliação, melhor entendimento. Mas o progresso, como nós sabemos, vem se desenvolvendo muito, o intelectual. Se nós observarmos em várias etapas da humanidade, o quanto se progrediu, o quanto se transformou a matéria, quanto se transformou os recursos, os produtos, o quanto se modificou o transporte, a alimentação, a conservação, na área de saúde. Tudo isso foi que evolução, foi um progresso nosso, mérito nosso, desenvolvimento nosso, da nossa capacidade intelectual. Mas essa nossa capacidade intelectual, assim como a capacidade moral, lá no início, nós já havíamos, já no nascedouro, nós também já tínhamos essa capacidade moral. Mas pela nossa ignorância, pela nossa simplicidade, e inserido no meio material, nós desenvolvemos pela inteligência, pelo esforço, a matéria dos recursos materiais, a transformação da matéria. Em quê? Em nosso benefício. Para a nossa saúde, para o nosso cuidado, para a nossa estadia, e fomos desenvolvendo a nossa inteligência em cima da matéria. Mas à medida que fomos evoluindo a nossa inteligência, começou algo a palpitar dentro de nós também. Porque nós sabemos, e se não sabemos, estamos cada vez mais tomando conhecimento, que além da matéria existe um ser espiritual, que habita um corpo físico, e que esse corpo físico é um instrumento, é uma ferramenta para que ele possa desenvolver não só esse aspecto material, de possuir, de ter as coisas, de satisfazer com os bens materiais, de ter posse, de ter um corpo físico sadio, salutar, mas também a sua espiritualidade. Que nós observamos que por mais que tenhamos posse das coisas, por mais que tenhamos o progresso das coisas materiais, sempre nos falta alguma coisa. Sempre alguma coisa vai estar faltando e nós vamos querer mais uma vez buscar algo material.
mas não enxergando que esse algo está além da matéria, está além dessas sensações, dessas aspirações materiais, está nessa questão material. É o lado espiritual que começa a ter que se desenvolver, porque se chega a um ponto que nada nos satisfaz. Por maior que seja a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa competência em desenvolver as coisas, em obter as coisas, por mais que seja o nosso sucesso, conforto, saúde física, mas o fator espiritual ainda falta em nós. Sentimos a necessidade de ir em direção a, porque faz parte da lei natural, faz parte do nosso progresso, e surge esse processo. E começamos a trabalhar isso, a pensar nisso, a sentir isso, porque vemos que por mais que tenhamos um corpo com saúde, sadio, ele tem data de validade. Como tudo que temos, tanto os recursos, bens materiais, quanto nós temos data de validade. E quando essa validade acabar, o que ficará? E o que passará? Além das nossas experiências que nós tivemos aqui, das nossas vivências, dos nossos afetos, dos nossos queridos, ou dos nossos inimigos temporais, naquele momento, naquela circunstância, como ficará? E aí vai o processo, segue. E hoje nós iremos estudar duas questões em um livro dos Espíritos, nessa parte ali do progresso, para poder clarearmos o nosso entendimento, ampliarmos a nossa compreensão disso, para que isso fortaleça dentro de nós, para que criamos vínculos de entendimento e compreensão, para saber discernir, para sabermos tomar as decisões corretas e certas, e saber diferenciar o que me faz, o que me poderá me proporcionar felicidade, segurança, capacidade, entendimento e compreensão, além da matéria física, além do ponteiro do relógio, que vai girando, contando o tempo, passando o tempo. E que dimensão é essa? É a dimensão aqui do nosso planeta Terra. Mas nós, seres espirituais, nós temos outro time, outro tempo, que é a sucessão das coisas, sucessão das ações, das atitudes, dos pensamentos que nós irradiamos para dentro de nós, para o nosso corpo somático e para fora, para o universo, para o espaço. E na questão 779, Kardec pergunta aos espíritos: o homem colhe de si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Já entendemos e compreendemos que progresso não é questão de ensinamento. Não aprendemos desde pequenininho com os nossos pais que temos que progredir e progredir. Não. Nós já sentimos isso dentro de nós. Nós queremos progredir. Vemos as crianças brincando um joguinho, ela quer avançar. Ela quer avançar em etapas, ela quer progredir. Ela quer ter mais pontos, pontuar mais. Ela quer entender, quer compreender as coisas. Ela mexe nas coisas, como isso funciona. Ela desmonta, ela estraga. Mas se estragar dela, ela quer saber como é que funciona. Como é que é isso? Mas nós adultos pensamos que ela está quebrando tudo, ela quer brincar, ela quer saber descobrir. Então vemos que é uma coisa já nada, é um exemplo. Que não é nada que é ensinado, já vem dentro de nós essa questão de progredir, de avançar, de evoluir, de crescermos, de sermos melhores do que fomos ontem, e do amanhã ser melhores do que hoje estamos. E para isso, nós temos que pôr-se a caminho, estar no caminho, desejar estar no caminho e aprender, aprimorar, sentir nesse caminho as coisas que vêm, que nos são agradáveis, mas também as coisas que não são tão desagradáveis, mas que nos impelem, nos espetam para perceber, isso aqui não é legal, eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, eu tenho que atingir outra forma de sentir e de passar por esse caminho que está parecendo espinhoso, complicado, pedregoso, mas que temos que ter atenção, trabalhar a habilidade. E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ora, observamos em nossa sociedade quantas diferenciações são as pessoas, os humanos aqui encarnados. Diferença de cor, diferença de forma de pensar e de ver algo, diferença de dar sua opinião, diferença de compreensão, diferença de forma de cultura, diferença de idioma, diferença de evolução tecnológica. Tem uns que não chegou ainda a evolução tecnológica no seu circular, no seu país, não conseguiu atingir. E tem outros países que estão muito avançados tecnologicamente,
Já consegue resolver coisas que lá no outro ainda está lá no pajé, está lá fazendo um remedinho lá, coisa, e colocando lá. E o outro não, já vem com um aparelho muito grande, requintado, a pessoa entra ali no tubo, já sai a fotografia todinha do corpo, o corpo em movimento, aquela coisa toda, que lindo. É isso que nós vemos, a diferenciação. E nessa diferenciação, o que acontece? É para que possa auxiliar, um auxilia ao outro, haver a troca, haver o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Por quê? Nós sabemos que iniciamos simples e ignorantes na nossa jornada. E somos compelidos à encarnação. Para quê? Para que possamos desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades, o nosso sentido, o nosso ser. E para isso, nos colocamos com pessoas variadas, diferentes. Diferentes até no nosso lar consanguíneo ali, diferentes. E que nos forçam a desenvolver, a aprimorar, nos forçam a domar as nossas inclinações. Porque nós temos um afeto por aquele outro ser. Nós temos um sentimento. Isso nos faz aquietar, nos faz ter resiliência, nos faz, algumas vezes, suportar aquela situação, outras vezes, trabalhar. Eu tenho que encarar isso. É minha filha, é meu filho, é meu pai. Eu tenho que ir lá, tenho que ajudar. E nesse tem que ajudar, como é desenvolver, e o amor está ali. Eu tenho, mas tenho um sentimento de amor e afeto que está sendo trabalhado. O carinho, a capacidade de modificar tecnologicamente ou criar algum objeto, algum aparato que venha ajudar a abreviar aquela dor, aquele sofrimento que aquela pessoa está tomando. Quantas pessoas, por um parente passar por uma determinada situação física, desenvolvem que aprender engenharia ou medicina para ajudar, para atuar e criar algo diferente para auxiliar aquele parente, e auxiliando esse parente, esse produto, esse aparelho vai servir para uma gama de pessoas ao seu redor. Observamos através do amor, do sentimento, o desenvolvimento intelectual, aprimorando para ajudar o outro, ajudar o próximo. E nesse momento nós percebemos que não adianta nós termos o conhecimento, a inteligência pura, o recurso, a riqueza, e irmos cercados de pessoas carentes dessa riqueza, dessas informações. Nós temos que distribuir. Para quê? Para que possamos ser entendidos, para que possamos deixar o nosso portão aberto, para que possamos sair e conversar e dialogar. Porque a melhor coisa é nós descobrirmos algo, sabemos algo muito complexo, e chegar para a pessoa e conversar e a pessoa entender. Eureka, que coisa boa. Agora você chega para uma pessoa, não tem a compreensão e fala coisas complexas, ela não entende, nós ficamos frustrados. Então vemos que nós queremos trocar, queremos dar informação, e para isso nós temos que alavancar a sociedade ao nosso lado. E nesse contato é por isso que nós estamos misturados aqui, para aprimorar, para desenvolver. E devemos fazer a nossa parte nesse processo, nesse crescimento. Que sejamos o beija-flor a apagar o incêndio. Pegando a água lá no lago e levando lá para o incêndio. Quem vê de longe não vai adiantar, ele não vai conseguir apagar. Mas aquele beija-flor, aquele ser, ele está fazendo a parte dele no universo. Em tentar, em se esforçar, em procurar, mesmo com o impossível, mas fazer aquele movimento para tentar apagar. Ele está fazendo a cota dele no universo. E nesse processo, ele está se transformando. Ele está ganhando experiências e vivências que vai enriquecer o seu ser. Vai lhe transformar. E vai lhe dar condições de alçar outros estágios no processo evolutivo. Porque o trabalho da fé, da determinação, ela é imprescindível. Para nós pormos ao caminho, nós temos que ter primeiro ânimo. De levantar da poltrona, de pôr-se ao caminho, de enfrentar algo diferente, de enfrentar um projeto diferente. Ânimo, perseverança, vontade. Utilizando-se recursos que dá a nossa inteligência, de seres humanos, a nossa capacidade intelectiva, de agir, de pensar, de refletir, de pesquisar, de avaliar o melhor caminho, a melhor forma. Mas para isso, à medida que vamos avançando intelectualmente, precisamos aliar isso o aspecto moral, o aspecto espiritual, para fazer sentido na nossa existência. Porque esse corpo nosso, esse corpito que nós temos, ele tem validade. Ele pode passar de 100, mas não passa de 200. Não passa de 200. Está difícil. Então nós temos que ver, peraí, então tem que avançar. Estar no corpo, se utilizar da matéria, mas desenvolver também o nosso lado espiritual. Saboreando, agregando valor a esse lado espiritual. E na questão 785, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Aí os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo,
Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Aqui eu pus reticências aqui, porque a resposta dos Espíritos é grande. E quem puder, ao chegar em casa, ir lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, na questão 785, e ler esse capítulo, que é muito interessante. Ele aborda muito bem o que nós estamos vivenciando atualmente em nosso país, em nosso planeta Terra. É muito interessante. Mas aqui eu resumi nessa parte aqui para a gente trabalhar isso aqui. Qual o maior obstáculo ao progresso? O progresso está à frente. Ele está indo à frente e subindo. Num gráfico, o progresso é isso. Ele está à frente e subindo. Mas o que é obstáculo ao progresso? É o orgulho e o egoísmo. O orgulho. O que é orgulho? Eu sei de tudo. Eu não preciso aprender mais nada. O que eu sei que eu faço já me basta. Não preciso mais saber mais nada. Já estou ótimo, já está bom. Esse é o orgulho. O egoísmo. O egoísmo. Esse é o egoísmo. O egoísmo faz o quê? O que eu tenho, o que eu consigo, é meu. Todos esses recursos é meu. Não vou dividir com ninguém. O conhecimento que eu tenho, não vou dividir. Isso que eu criei, não vou dividir com ninguém. Isso é o egoísmo. E egoísmo e orgulho, esse atavismo, isso segura, freia o progresso desse indivíduo que pensa dessa forma, que não pensa com humildade. Porque o orgulho, ele tem que trabalhar a humildade. Ser humilde e saber que não sabe tudo. E que tem muito a aprender. E com cada pessoa, seja a pessoa mais inteligente, com quem maior que tenha no planeta, ou com a pessoa mais humilde, tem algo a aprender. Com uma tem que aprender as coisas da ciência, do aprimoramento, do que ela conseguiu ali decifrar. Com aquele humilde, a forma de abordar, de se lidar com as coisas, de dar um fim útil ao seu conhecimento. Porque o nosso conhecimento, ele tem que ter um fim nobre, útil, para que ele possa ser água limpa, para que ele possa fluir. Porque se tivermos o conhecimento e ele não for utilizado de maneira nobre, nós sabemos que encontrará retenções. E essas retenções irá voltar para esse indivíduo e irá voltar para toda a sociedade. Então tem que ter um fim nobre. Então o orgulho tem que ser trabalhado. O egoísmo tem que se trabalhar a caridade. A caridade é o trabalho moral, o intelectual e moral. A caridade é dar de si. Dar de si para o próximo. É trabalhar esse movimento do conhecimento, da inteligência, da cabeça, e isso, a moral, o coração. Trabalhar isso para que todo esse conhecimento seja um manancial de quê? De caridade, de benevolência para com o próximo. Porque ao trabalhar a caridade, está trabalhando a sua humildade, está sendo menos orgulhoso e está compreendendo que não sabe tudo. Ao trabalhar a caridade, ele está se colando junto com os outros que ainda não têm o conhecimento, e ele no dia a dia, no tato, está passando as informações. Faça desse jeito. Se você fizesse desse jeito, essa ferramenta, ou esse trabalho não seria melhor? Você se cansaria menos? Teria mais recursos, mais tempo para o lazer? E assim vai. É a troca de experiência. O que tem o conhecimento, a estratégia, a forma de gestão, com aquele que ainda não tem. E nessa troca, todos nós saímos ganhando. É a caridade, ou seja, fazendo transferência de quê? De conhecimento. E tem a caridade fazendo transferência de recursos materiais, dando a água para matar a sede, dando a informação, levando a informação, o conhecimento, seja ele didático, seja ele de conteúdo filosófico ou científico, para entender mais esse mundo, esse universo, as relações sociais, que também se aprimoram à medida que nós nos aprimoramos. As nossas leis, elas são de acordo com a nossa capacidade, com a nossa forma de ver, de enxergar e de lidar com as coisas que são nossas e com as coisas que é do outro, e as coisas que é do coletivo. E nesse sentido que fala, o progresso, ele também serve para quê? Para avançar o coletivo. É por isso que existe essa mistura no planeta, de espíritos mais adiantados, de espíritos mais desenvolvidos na parte da ciência, outros na parte do carinho, da caridade, da solidariedade, mas com pouco conhecimento, informação. Mas são pessoas simples, mas são pessoas amáveis. Esse balanço, essa transformação, para que possamos todos crescermos, pegar um pouquinho de cada um, o que tem de melhor, e avançarmos e crescermos. Então nós observamos quantas coisas podemos oferecer. Até aquele que diz, eu não tenho nada em minha casa para lhe oferecer. Tu tem sim o seu ouvido, o seu ombro, uma palavra que tu vai dizer, que vai fazer um clique naquela pessoa e vai pôr ela em movimento no caminho, direcionar. E isso é importante. Esse é um trabalho importante. Então observamos o quanto o orgulho
e egoísmo precisam ser trabalhados para que possamos avançar, para que possamos progredir. Porque observamos que o progresso ele não está nos recursos materiais. O progresso não está na numeração de zero que tem na sua conta bancária. Não está no seu terreno, na sua casa. Não está ali o progresso. Ali é apenas uma ilustração física, material, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua forma de poupar, de trabalhar, de agir. Tudo bem, isso é importante, interessante. Tem seu valor. Mas temos que avançar esse lado espiritual que nós temos e que somos. E que ao partir desse momento que aqui estamos, é com essa experiência, coisa que nós vamos levar. Nós sabemos muito bem disso. Então observamos alguns pontos importantes, conclusões que nós podemos tirar disso. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeito às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Isso aí é fato. Isso é o que existe. Tenhamos essa compreensão ou não tenhamos, estamos nesse movimento. Isso faz parte da lei natural. Para todos, aqueles que vivem em culturas diferentes, em credos diferentes, um estágio de compreensão da vida, da sua existência diferente. Até os seres vegetais, os seres animais, está nesse processo de desenvolvimento. Está todos nesse processo de desenvolvimento. E o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações. E isso vem de encontro ao quê? As experiências que nós vamos tendo no caminho, e que algumas experiências nesse caminho não foram boas, não foi aquilo que desejamos, mas servem para uma nova retomada acumulativa de conhecimento. E o que é as reencarnações? Do que são as experiências que nós vamos tendo em cada reentrada na carne, nesse mundo físico, para desenvolver forma de entendimento e de compreensão em vários segmentos da sociedade, em vários ofícios, em várias formas, para aprimorar o ser espiritual que se encontra nesse orbe terrestre, nesse momento, nessa conjuntura, mas que está se elaborando, está trabalhando a si, está se pondo em movimento para aprender, entender e compreender e ser mais. Ser mais o quê? Desperto, estar mais atento às coisas que realmente merecem ter a atenção nossa. E à medida que nós vamos evoluindo, avançando no caminho, à medida que vamos evoluindo, avançando em nosso planeta, outras oportunidades irão surgir para nós. Mas a oportunidade só surge à medida que a gente avança, que a gente começa a subir a colina para a gente ver o que tem do outro lado. Do lado de cá, não tem como a gente gritar, o que você está vendo aí? Aí o outro fala, eu estou vendo um monte de verde. Só que você está vendo com a visão do outro, você precisa ter a nossa, nós precisamos ter a nossa visão. Então o caminho nosso é nós que devemos fazer, é nós que devemos pôr a caminhar. É como fazer regime, não tem como pagar uma pessoa para fazer. Para ir na esteira, ficar 2 horas na esteira a pessoa emagrecer sentada na poltrona, não tem como. Não existe essa mágica. Assim é a evolução e o crescimento que nós devemos ter para avançarmos nesse universo magnífico. Como vimos aqui, a dimensão que esse universo, o quanto de lugares, de visões nós poderemos ainda ter. Mas para isso, nós já estamos no caminho. Nós não começamos a caminhar hoje, ou quando nascemos nessa encarnação agora. Não, nós já começamos a caminhar, nós estamos no caminho. Nós estamos aprimorando a nossa percepção das informações que nós viemos recebendo, anos e anos, dentro de um foco espiritual, dentro de uma visão espiritual, de uma realidade espiritual. De que aqueles entes queridos que nós tivemos nessa encarnação, que já partiram, eles não se acabaram, estão presos lá no corpo, parados esperando o momento final. Não estão lá. Eles continuam a existir, tendo a sua individualidade, tendo os seus conhecimentos, tendo o carinho e afeto que tinha conosco quando aqui estavam encarnados no corpo. Continua ainda. Assim como nós, cada um de nós, iremos continuar. Mas iríamos continuar como? Que bagagem iremos levar? Aquela bagagem que nós puxamos? Ou aquela bagagem que nós levamos dentro de nós? Em nosso sentimento, em nossa mente, em nosso coração. E é aí que está a diferença de entendermos isso e de sermos bem-sucedidos na vida, de sermos ricos, de não nos abalarmos com pouca coisa, mas de termos a resiliência e a competência de agir cada vez mais com segurança, com firmeza e com fé num Pai celestial, Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos quer bem e que criou regras, nos deu o livre-arbítrio para nós conseguirmos as coisas através do nosso próprio esforço.
através da nossa própria movimentação, em dispor-se a caminho com o objetivo de crescer. E isso é maravilhoso. E isso nos dá a compreensão e a reflexão de quanto nós podemos ser, o quanto nós podemos crescer nessa existência e tantas existências outras que temos. E aqueles nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós convivemos, nos relacionamos, nos aprimoramos, aprendemos e ensinamos, o quanto elas são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Porque nós vivemos no dia a dia e não percebemos essas coisas importantes, essas coisas maravilhosas. E às vezes somos despertos quando nos abate a doença, a dor, ou não podemos ficar por uma semana sem poder pôr o pé no chão, caminhar, por fazer uma cirurgia ortopédica, ou outro fator. Caramba, como caminhar é bom. E quando volta a caminhar, parece que é criança, já começa a correr. É por isso que as crianças pequeninos mal começam a andar, já começam a correr. E a gente vê, para de correr. Está correndo, por quê? A alegria, a felicidade, eu ando e corro. Depois que ele começa a se aquietar um pouco, começa aos 7 anos, 8 anos, começa já devagarzinho, já não fica correndo tanto. Olha só que alegria, né? Que vigor que tem o Espírito. E assim nós procuramos entender e compreender mais a lei de progresso, ao qual todos nós estamos inseridos e procuramos cada vez mais estar despertos a isso. Às boas vibrações, aos bons pensamentos, às boas reflexões, que são importantíssimas para a gente traçar o nosso roteiro, e nesse roteiro nós sermos inspirados pelos bons espíritos, sermos inspirados pelo nosso espírito protetor, para que reforce, nos atente a cada um de nós tomarmos as nossas boas ações, as nossas boas decisões diante da vida e diante dos fatos que nos vêm de encontro, e que devemos às vezes tomar decisões firmes, decisões amargas, mas são decisões que têm que ser pensadas, que é para um sentido maior, para um bem maior. Então, uma boa noite a todos e que possamos refletir nessa noite. E ao mesmo tempo refletir, estamos com nossas antenas, com a nossa parabólica aberta para os fluidos espirituais, tão necessários para o nosso equilíbrio, para a nossa ambientação, para o nosso reforço de o quanto nós podemos crescer, o quanto nós podemos avançar na seara. E através da boa nova do Mestre Jesus, quantos valores ainda temos que estudar, quantas boas novas temos que ler e reler, entender o sentido que ele trouxe para nós há 2000 anos. Sentidos valorosos. Esse ser espiritual que nós somos e que podemos mais. Uma boa noite a todos. E para cumprirmos essa lei do progresso, temos essa maravilha que é a doutrina espírita, que só nos auxilia. Ela está aí. Tivemos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Nós estamos no mês em que se comemora, porque nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, parece que foi abril ou qualquer coisa assim, mas por uma questão aí política, vamos colocar assim, foi determinado que fosse comemorado em dezembro. Então foi Jesus que foi esse maior guia, esse espírito maior que veio até nós para nos servir de guia e modelo. E ele deixou, toda uma lei de amor para todos nós. E o Espiritismo veio ratificar isso aí, veio dar forças ao Evangelho, de Jesus, porque Deus sabe, das nossas limitações e fica mandando esses espíritos superiores para nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. E Jesus realmente foi esse maior modelo que Deus nos ofereceu, porque a resposta é assim, vede Jesus. Não é segue Jesus, não. Vede Jesus, observa o que ele fez, vê como ele viveu, e faça a sua parte. Então o Espiritismo está aí para nos auxiliar nesta lei de progresso. Jesus já esteve aqui, outros espíritos também estiveram aqui no planeta e deixaram a sua parcela, a sua luz aí, a sua trajetória luminosa aqui para nós. Então vamos aproveitar, nós que ainda estamos caminhando, pelos caminhos tortuosos aí do mundo,
e tirar proveito desses ensinamentos, né?